Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro, palavra de luz e vida. Estamos percorrendo esta leitura apaixonante do primeiro livro de Samuel. Quem está acompanhando a sequência desses programas não quer perder nenhum encontro, porque é uma história, é um verdadeiro filme, é melhor do que novela. Cada encontro, a história vai se revelando, vai tomando outros caminhos, é algo maravilhoso. A palavra de Deus é realmente linda. Hoje nós vamos refletir o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Não há como eu ler o capítulo inteiro, porque nós vamos ver o capítulo todo, mas não como ler o capítulo. Então, você vai, após o programa, pegar a sua Bíblia e, antes de dormir, leia o capítulo 15 de 1 Samuel. No nosso último encontro, nós vimos o rei Saul reunindo seus homens para continuar a batalha contra os filisteus. Saul faz a sua oração. Deus não responde. Ele vê que tem algo errado, alguém tinha pecado. Então ele coloca Israel de um lado, ele e Jonatas de outro. A sorte cai nos dois, o povo está livre, e depois entre os dois ele pede a Deus, mostra-me a verdade, e caiu sobre Jonatas. Ele disse, olha, eu comi o mel, eu pequei, etc., eu devo morrer, mas o povo intervém a favor de Jonatas, vendo Deus agindo na vida dele. Assim termina o nosso programa. Assim terminou o capítulo 14. Hoje, Deus vai falar poderosamente ao nosso coração. Prepara que a palavra de hoje é forte. Então, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta, o seu lápis e prepare para as anotações. Gratidão a Deus por você estar agora comigo. Palavra de luz e vida. Vamos à palavra. Samuel disse a Saul, o Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Olha como que Deus tem paciência. Saul caiu algumas vezes, pecou, mas Deus continua-lhe fiel, não é? O Senhor enviou-me para que te consagrasse rei do seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor. Vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, pois lhe barrou o caminho quando saiu do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e volta ao interdito tudo o que lhe pertence, sem nada poupar. Matará homens e mulheres, crianças, meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ou seja, o povo de Amaleque era contra o povo de Deus. Então tudo isso deve ser exterminado. E Saul reuniu um exército numeroso, 200 mil homens de Israel e 10 mil de Judá. Então Saul avança para a batalha e a ordem de Deus era, extermina tudo. Só que no versículo 9 vai dizer assim, Saul e seus homens pouparam a Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados e os cordeiros e tudo o que havia de melhor. Só exterminaram o que era ordinário e sem valor. Deus disse para Samuel falar com Saul que exterminasse tudo. Saul, quando viu
belos bois, ovelhas. Falou, não, isso aqui não, isso aqui nós vamos levar. A desobediência. O pior pecado da humanidade é a desobediência. Tudo começou com a desobediência de Adão e Eva. E continua até hoje, um povo desobediente. Um povo que não escuta o que Deus diz, o que Deus quer. O Senhor disse a Samuel, olha aí, arrependo-me de ter feito o rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Quando Pilatos está com Jesus, Pilatos vai dizer para Jesus assim, você não sabe que eu tenho o poder de condenar você e de soltar você? Jesus vai responder para Pilatos assim, poder algum você teria, se esse não lhe fosse dado do alto. Eu acredito piamente que aquilo que cada um de nós realiza na vida é graça e bênção do alto. O Senhor dá e o Senhor tira. O Senhor dá e o Senhor tira. E aqui ele diz para Samuel, arrependo-me de ter feito o rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. A minha vida não pode levar com que Deus se arrependa daquilo que Ele me concedeu, daquilo que Ele fez em mim, do lugar que Ele me colocou. A minha vida, pelo contrário, deve ser uma vida de obediência e de honra a Deus. Eu preciso honrar a Deus e não desobedecer a Deus. Entendeu como que funciona? Você quer crescer na vida? Você quer ser uma pessoa vitoriosa? Obedeça a Deus. Faça tudo o que você puder para que Deus não se arrependa daquilo que Ele já fez em você e daquilo que Ele já te concedeu. Samuel irritou-se e clamou ao Senhor durante toda a noite. E ele vai até Saul. Samuel não deixa para depois não. Samuel vai até Saul. Quando Saul encontra com Samuel, ele diz, Deus te abençoe, cumpri a ordem do Senhor. Olha a mentira. Além de desobedecer, mente. Samuel disse, estou ouvindo uns balidos de ovelhas, mugido de boi. Que barulho que são esses que chegam aos meus ouvidos? O que Samuel está falando com Saul? Você não matou tudo, né? Você tem coisa escondida aí? Saul disse, é a presa tomada dos amalecitas. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. Você entende que Saul pegou aquilo para ele e para os soldados dele. É o melhor. Só que agora que Samuel descobre, não, agora mudou a história. Não, nós pegamos é para Deus. Por que você pegou para Deus? Deus falou que não era para pegar nada. Por que Deus diz algo e você agora vem dizendo outro algo, achando que está certo? Olha a história, gente, olha a história. Samuel disse, basta. Samuel perdeu a paciência com Saul. Basta. Por pequeno que fosse aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel? E não te consagrou o Senhor rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem e te havia dito que voltasse ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. A ordem de Deus foi clara. Por que não ouviste a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo mal aos olhos do Senhor? O que eu aprendo com essa palavra?
Nada escapa aos olhos de Deus. Não adianta fazer a coisa escondido, não adianta agir com esperteza para os homens, porque nós não enganamos a Deus. E Samuel está uma lavada em Saul. Você era pequeno, Deus te escolheu, Deus te concedeu tudo que você é hoje e você não sabe obedecer? Você não sabe obedecer? Aí Saul vai dizer, mas eu obedeci à voz do Senhor, fui pelo caminho que ele me traçou. O povo somente tomou dos despojos algumas ovelhas e bois, a quisa de princípios do interdito, para sacrificá-los ao Senhor teu Deus, em Gálgala. A intenção até que podia ter sido boa. Vamos levar para Deus o melhor desses animais. Só que Deus disse não. Samuel replicou, presta atenção nessa parte. Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? O que Deus quer mais? Holocausto ou obediência? A obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado da idolatria. Pois que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Grife na sua Bíblia o versículo 22 e 23. Deus quer obediência. A desobediência é um pecado como a idolatria. Há tantas pessoas que ficam por aí, isso é idolatria, isso é idolatria, isso é idolatria, mas não obedecem a Deus. Então você também está cometendo o pecado de idolatria. Deus quer a nossa obediência. Aí Saul vai dizer, pequei, transgredi a ordem do Senhor e as tuas instruções, pois tive medo do povo e ouvi sua voz. O povo estava revoltado em matar aqueles animais gordos, bonitos. Aí você tem que escolher se você vai ouvir a voz do povo ou se você vai ouvir a voz de Deus. Porque aquela questão, a voz do povo e a voz de Deus, dificilmente, porque o que o povo tem feito, o que o povo tem falado, o que o povo tem acreditado, não confere aquilo que Deus quer, não. Agora peço-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel disse, não voltarei contigo. Não voltarei contigo. Rejeitaste a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei de Israel. Acabou, Saul. Você desobedeceu? Acabou. Você não será mais rei. Quando Samuel vai saindo, Saul se abaixa, segura no seu manto e o manto de Samuel rasga e fica um pedacinho na mão de Saul. Olha o que Samuel disse. Assim, o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Deus não erra, Saul. Quem errou foi você. Aquele pedaço de pano que rasgou o manto de Samuel, Samuel vai dizer para Saul, tá vendo esse pedaço de manto? É você. Assim como rasgou esse pedaço do meu manto, Deus agora lhe tira da sua aliança. Deus não mente, Deus não erra, Deus não enganou você. Deus não te passou para trás, Deus não errou com você. Tudo que vai te acontecer foi escolha sua. Deus não se arrepende, porque Deus não erra. Deus não se arrepende. Deus não é homem para arrepender. Saul respondeu, pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciãos de meu povo, diante de Israel. Volta comigo
para eu adorar o Senhor teu Deus. O arrependimento. Você escutou a expressão chorar pelo leite derramado? Já foi, filho. Já foi, já era. Leia com atenção o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. Leia com uma caneta, com um caderninho. Vá anotando, vá rabiscando. Do nosso encontro de hoje, o que eu tiro para a minha vida, talvez você tirou uma outra lição, mas o que eu tiro para mim, Deus não tolera a desobediência. Deus não tolera a mentira. Que o seu sim seja sim, que o não seja não. O que passa disso vem do demônio. Eu faço questão, para encerrar o nosso encontro, em ler o versículo 22, o versículo 23 e o versículo 28. Olha que palavra pesada. Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria, pois quem rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. O Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Deus não erra. Deus não errou e Deus não errará. Se a sua vida não está boa, se você não está feliz, se dá uma confusão, olha o que você tem feito. Olha a sua desobediência para com Deus. Para de enganar os outros. Para de enganar a si mesmo. Porque a Deus ninguém engana. Eu tenho certeza que Deus falou muito a mim, a você, no programa de hoje. Deixe o seu comentário. Agora escreva lá. O que você aprendeu com a reflexão do capítulo 15 do livro de Samuel? O que Deus está nos chamando? Principalmente a questão da obediência. Saul perdeu a coroa por desobediência. Quantas pessoas estão perdendo a saúde, perdendo o trabalho, perdendo o nome, perdendo a dignidade, perdendo o futuro, porque são desobedientes. Desobedientes a Deus. Deus não erra, o ser humano sim. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo. Muita gente precisa ouvir esta palavra do Senhor. Gratidão por você estar comigo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Até o nosso próximo encontro.